Você tá saindo com um homem pela primeira vez, ele te levou pra jantar, o date vai terminando ali, vai chegar aquela hora de pagar a conta. Como é que é pra você? Vocês dividem a conta ou você até acha que o certo seria ele pagar, só que você fica meio sem graça e acha que você tem que pelo menos oferecer pra pagar, mas aí ele não pode aceitar? Ou tem que dividir mesmo? Me conta, é desconfortável pra você esse momento? Bom, eu sou mestra Bruna Ferreira, ou Bru Ferreira, consultora de relacionamentos, e eu tô aqui para te apresentar a minha visão sobre essa questão. Pode ser que você pense diferente? Pode, inclusive eu até uns 2 anos atrás também pensava diferente, e tudo mudou depois que a minha filha nasceu. A gente tem que se permitir essa mudança de pensamento ao longo da vida. Ok, a minha resposta é: quem deve pagar a conta? Depende. Se você está saindo com um homem só mesmo para curtir aquele dia, aquele date, você não está nem pensando em compromisso, você não quer nada sério, você só quer aquele momento, então, na minha visão, beleza, dividam a conta, tá ótimo. Se você trabalha e ele trabalha, é isso aí, os dois são independentes, ok. Agora, se você está pensando num relacionamento sério, claro que você não é obrigada a namorar o cara com quem você está saindo pela primeira vez, né? Mas está pensando nisso? É algo que você queira? É uma possibilidade que você vislumbra? Então, gata, deixa ele pagar essa conta. E se esse homem não pode pagar a conta durante o namoro, então, na minha visão, minha orientação para você é a seguinte: não está na hora desse homem namorar. Mas, Bruna, que loucura! Você quer voltar para 1920? De jeito nenhum, gata. Inclusive porque em 1920 a mulher mal podia trabalhar, né? Em pouquíssimas profissões, poucas podiam sequer ler e escrever, não vamos falar nem sobre votar e etc. Até 1977 no Brasil a gente não podia se divorciar. Eu sei que religiosamente pode ser que até hoje você seja contra, mas por lei hoje os dois podem. E uma coisa importante: antigamente a mulher não podia ter nem o controle dos bens dela. Olha que coisa, você podia ser uma mulher adulta, podia ter seus próprios bens, ou de herança, ou do que quer que fosse, e seus bens ficavam com seu pai ou com seu marido. Então, claro que eu não quero voltar no tempo. É lógico que eu adoro a independência, eu adoro você poder estudar e trabalhar e ter o seu dinheiro, ok? Isso ficou claro? Até uns 2 anos atrás, eu pensava assim, que os dois podiam perfeitamente dividir as contas, e os dois também, já que trabalham fora, mulher e homem, então eles também deveriam dividir as coisas dentro de casa ou dividir as despesas com uma faxineira, etc. E aqui em casa era assim mesmo. O Arthur sempre, meu marido, sempre fez os trabalhos domésticos na casa dele, onde ele morava com a mãe e a irmã, e depois aqui em casa também, a gente sempre dividiu tudo. E aí, eu trabalhava na Marinha. Se você conhece a minha história, você sabe que eu era oficial da Marinha do Brasil, na área do direito, e que eu ficava muitas horas lá, e aí eu decidi largar o direito, largar a Marinha, largar tudo para viver do meu sonho de ajudar as mulheres com relacionamentos, que fazia mais sentido para mim. E também a outra coisa foi: eu quero ficar mais tempo com a minha filha, porque eu já estava querendo ter um filho ou filha. E eu falei: aqui na Marinha eu não vou ter tempo. Vou ter que deixar minha filha na creche de manhã e de tarde. Não quero isso. Eu quero um trabalho em que eu tenha mais flexibilidade. Ok. Você sabe que para muitas mulheres isso não é uma possibilidade, né? Ou elas trabalham fora ou elas não trabalham. Nem todo mundo vai pensar nessa questão do online, ou seja lá qual for um trabalho mais flexível. E a partir daí eu comecei a pensar: e se essa mulher quiser parar de trabalhar para cuidar dos filhos? Que é uma coisa que antes de ter filho não fazia sentido para mim. Porque eu pensava assim: não, eu vou deixar minha filha, se eu trabalhar meio período, eu deixo com uma babá aqui em casa, eu estou vendo a babá dar o banho e cuidar. Hoje eu já penso: não, quem tem que dar o banho e cuidar sou eu, meu nenenzinho aqui. Creche também, hoje eu já penso: nossa, eu não quero que ela fique na creche. Observação, isso varia de pessoa para pessoa. Pode ser que você esteja ótima trabalhando o dia inteiro e a sua criança ficar na creche e ela se desenvolver bem, ok? Eu tô falando a minha opinião. E com uma possibilidade, imagine que de repente você também mude de opinião quando você tiver filhos. Esse é o meu ponto. Se chegar nessa época e você disser:
gente, a vida não tá fazendo sentido pra mim. Pelo menos eu tenho duas primas que também chegaram nesse ponto da vida delas e elas decidiram parar de trabalhar quando elas tiveram os filhos pequenininhos. Caso você pense a mesma coisa, é necessário que o seu marido possa segurar as pontas dentro de casa. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Quando eu decidi largar a Marinha do Brasil, muita gente falou pra mim assim: ah, mas pra você é fácil, né? Porque você tem seu marido trabalha, seu marido tem um bom salário. Se tudo der errado pra você, ele ainda pode te manter. E isso era falado de uma maneira negativa, entendeu? Tipo assim, ah, sua privilegiada. Como se eu tivesse menos valor como ser humano pelo fato de eu ser privilegiada, entendeu? Tipo assim, ah, pra você também, ah, você pode se aventurar, né? E eu lembro que aquilo me feria na época. Que eu dizia, não, mas eu estou aqui juntando meu dinheiro, eu estou aqui estudando sobre finanças e fazendo o meu pé de meia, né? Caso tudo dê errado durante muito tempo, eu posso me segurar e tal. E eu dizia, mas é como se eu dissesse, eu tenho valor. Depois eu fui mudando. E eu fui entendendo que eu não preciso provar nada pra ninguém. Meu valor como ser humano está no fato de eu existir. Ponto. Cada pessoa está no seu momento de vida e eu parei para pensar ainda mais longe. Eu falei assim, é claro que eu tenho um marido que se eu precisar, ele me sustenta. Também, que marido que eu vou ter? Eu não quero essa segurança? E aí eu toquei um ponto, né, em você, eu tenho certeza que isso te incomodou, não foi? Se você está me assistindo aqui, se você está com essa dúvida sobre essa questão, você pensou assim, Bru, então para você isso é um critério? Bem, você deve ter os seus critérios para que tipo de homem você quer sair com. As minhas mentoradas, elas sempre falam que elas querem homens que tenham um nível superior, que gostem de estudar. Sempre, eu atraio mentoradas que têm esse perfil. Ué, elas não estão excluindo? O homem não pode ser super simpático, inteligente, sem gostar de estudar, ou sem querer estudar, ou sem poder estudar? Mas aí pra elas tá tudo bem. E na hora que você fala na questão do dinheiro, ai, nossa, mas eu sou uma megera se eu colocar uma questão financeira mínima aí, eu tô sendo interesseira, eu tô sendo esquisita. Não, gata. Você tem vários critérios. Você pode ter até critérios físicos do que te atrai mais ou menos, não é? Normal, tudo bem, faz parte da vida. A questão financeira também. Isso não te faz interesseira nem nada do tipo. Isso te faz uma mulher que está preocupada com o seu futuro e com o futuro dos seus filhos. E que quer um homem que também esteja na mesma vibe. Agora, já que a gente está aprofundando, vamos falar sobre a mulher guerreira. A mulher guerreira é aquela cuja vida não tem sentido se ela não puder falar para todo mundo o tanto que essa vida dela é difícil e o tanto que ela carrega coisas, pessoas e situações nas costas. Essa mulher não vai atrair um homem que deixa a vida para ela como se ela fosse uma princesa, com um tapete vermelho para ela passar, simplesmente porque a vida dela vai perder o sentido. Como assim, Bru? Sabe aquela mulher que se ela chegar no trabalho e alguém comentar assim, ai, nossa, eu saí daqui ontem às 10 da noite, já tive que chegar aqui às 6 da manhã, deixei meu filho não sei com quem, ainda por cima meu irmão tá doente e a minha mãe... Ela não aguenta ficar só calada, ela já tem que dizer, ai, eu também, ó, ontem até que eu saí mais cedo, mas a semana passada inteira eu trabalhei até tal hora e a minha mãe tá doente, meu pai tá doente, e todo mundo depende de mim, o meu filho tá brigando e tá com problema na escola, e o meu marido não trabalha, o meu marido não faz nada em casa, chega em casa e fica no sofá e... Ela tem que mostrar o tanto que a vida dela é mais difícil, o tanto que ela carrega mais. Será que essa mulher é você? Eu já fui essa mulher, inclusive. Lá na Marinha parece que a gente tinha uma cultura, pelo menos ali no meu meio específico, de quem fica aqui até mais tarde, que é a vida de quem é mais difícil. E num dado momento eu percebi que aquilo não estava fazendo sentido. Eu percebi que o meu valor está no fato de eu existir, está no fato de eu ser um ser humano. E que se eu achar que o meu valor está no tanto que eu trabalho, então eu nunca vou achar que eu tenho valor suficiente, porque sempre vai ter alguém que trabalha mais, alguém que lê mais, alguém que se esforça mais, alguém que tem uma família com mais problemas para carregar. Agora, sabe como que tudo isso impacta na sua vida amorosa? Se você for essa mulher guerreira, na hora em que você chegar no restaurante e esse homem pedir a conta e esse homem for para pagar, você vai se sentir desconfortável. Você vai ficar pensando assim, mas
Ele vai achar que eu sou interesseira? Ele vai achar que eu só tô com ele aqui por causa do dinheiro dele? Ele não tá nem pensando nada disso. E aí você pensa, e agora eu vou ter que beijá-lo? Eu vou ter que ir pra cama com ele? Porque ele pagou isso pra mim? Não faz sentido. Quanto vale um beijo? Quanto vale uma noite? Quê? Não tem um valor monetário para isso, pelo menos, né? Se você não coloca isso no mercado, ou seja, se você quer fazer isso com alguém que você realmente ame e goste, então a gente está aqui na seara do sentimento. Não tem valor para isso, você não tem que ficar desconfortável com isso. Mas aí você fica. E aí na hora que vocês vão embora, se ele demora para pedir o Uber, você já fica assim. Ai, meu Deus, será que ele tá fazendo de propósito? Ele tá demorando. Eu tenho que pagar o Uber, né? Ele pagou a conta, não é possível, pelo menos o Uber, eu tenho que... Você fica com a cabeça naquilo, entendeu? No dinheiro, naquele problema e naquela situação, você não se deixa ser cortejada no sentido que envolva também o sentido financeiro. E acaba que você não se deixa ser cortejada em nenhum sentido. Se esse homem abrir a porta do carro pra você, você já fica, mas por que ele tá abrindo a porta do carro? Ele acha que eu não sou capaz de abrir a porta do carro? Eu sou capaz de abrir a porta do carro. Ele só abriu a porta do carro pra você, não quer dizer que ele acha que você não dá conta. É difícil, né? Depois de muitos e muitos e muitos anos pensando assim, que você tem que se provar, que você tem que mostrar que você pode, é difícil a gente deixar cara fazer alguma coisa por nós, sem a gente pensar que a gente precisa fazer algo em troca ou precisa provar o nosso valor. E agora vamos mais longe ainda. Se você se sentiu desconfortável com todas essas situações que eu descrevi aqui, eu já sei que você não atrai para sua vida homens que têm essa atitude de já se oferecer direto para pagar a conta, de já pegar e pedir o Uber ou te levar em casa, ou abrir a porta do carro para você, puxar a cadeira para você sentar. Você não atrai homens assim. E aqui eu vou ter que fazer um vídeo ainda sobre toda essa questão do campo vibracional e sobre a lei da atração de uma maneira científica, porque eu sempre estudo assim, de acordo com a física quântica. Vamos deixar isso para outro vídeo? Vamos aqui simplesmente dizer que se você não se acha merecedora desse homem, se você acha que isso te faria valer menos, então naturalmente você atrai aquele homem encostado. Cá entre nós, é esse tipo de homem que você tem atraído, não é? Eu ia dizer escreve pra mim nos comentários, mas não precisa não. Vamos ficar aqui, ó, entre mim e você. Que tal começar a mudar isso? Que tal você tá no restaurante, você simplesmente aguarda até esse homem pedir a conta, ele pede a conta, o garçom traz a conta para ele e você não se sente obrigada a pelo menos dizer vamos dividir, não, mas qual que é a minha parte? Você não precisa disso. Você acredita que está certo ele pagar, você respeitosamente, graciosamente senta, aceita a cortesia, aceita o elogio que ele está te fazendo ali naquele momento, de pagar para você, e você aceita, e você fala obrigada, você continua o date numa boa, no final você não se sente obrigada a nada, inclusive, a meu ver, não é necessário nem beijar na boca no primeiro encontro, se quiser, se estiver super num clima, legal, vai, mas não precisa. E aí se você quiser, se ele tentar alguma coisa, né, no final, você pode dizer, a gente vai ter muito tempo para isso ainda. Já pensou? Falar isso com confiança, sabendo que ele não vai te achar estranha, sabendo que ele vai ficar com um gostinho de quero mais. Já pensou? Como é que será esse sentimento, né? Provavelmente você não tem esse sentimento ainda. Agora, o mais legal é você atrair esse tipo de homem para sua vida, para sua experiência, porque é assim que você se sente em relação a você mesma. Se você sente que você tem esse valor, então você atrai esse tipo de homem para a sua vida. Mais incrível ainda, homens que nunca te trataram com todo respeito, passam a te tratar com respeito. E aqueles que não vão querer de jeito nenhum, simplesmente somem da sua experiência. É o que as minhas mentoradas relatam. Ontem mesmo teve uma que me disse isso. Tinha um homem que ela mesma definia como o cara errado, e sempre que ele a procurava, ela dizia que ela não conseguia resistir, e ela ficava com ele de novo. Quando ela foi mudando a cabeça dela e ela foi passando a dizer, eu não quero esse cara, não tem nada a ver com esse cara, eu quero um cara muito melhor pra mim, naturalmente ele parou de procurá-la.
Mas, como eu disse, nem sempre precisa ser assim. Às vezes o próprio homem se ajusta, se amolda a essa nova mulher que você é. Tudo depende da situação. Que tal você fazer a experiência de ser essa nova mulher? Com muito mais autoconfiança, muito mais segurança, uma mulher mais leve, uma mulher mais calma, uma mulher mais alegre, mais feliz, mais segura do próprio valor e uma mulher que em 21 dias aumenta em 80% o seu poder de atração, com apenas 5 minutos por dia. É exatamente isso que você vai fazer com o meu novo programa totalmente online, SOS Autoestima e Conquista 2.0. E aproveita porque ele está com uma condição super especial por tempo limitado. Eu vou deixar todas as informações para você aqui na descrição do vídeo com o link para você saber mais. E olha, vamos combinar uma coisa? Essa vida pode ser maravilhosa e essa vida é curta. Então, não perca mais nem um minuto. Clica aqui embaixo e vem para sua vida de atração, conquista, leveza com o homem que você ama, com o homem que você merece.